aplicado a um negócio que eu passei a amar também. Com todo respeito a vocês, porque esse grupo ensina muito pra gente. Então, eu imagino que durante a apresentação vocês tenham até alguns cases, quem quiser, que a gente não tem muito tempo, né? Mas dependendo de alguma situação Disney, se vocês quiserem colocar, puxa, isso eu consegui fazer, isso aconteceu. Então, a gente pode trocar experiências. Meu nome é Aline, acho que eu já falei ontem, todo mundo me conhece, eu sou gerente lá do Espaço Certo em Santos. E eu fui parar na Disney durante a faculdade, num intercâmbio de trabalho. Quando eu tinha 15 anos, eu queria muito ir pra Disney, porque era aquela moda que vai sem os pais, né, quando faz 15 anos, mas eu não tinha grana, não deu. E aí, quando eu tava na faculdade, eu fiquei sabendo que existia esse programa de intercâmbio, eu vendi minha moto e falei, vou conhecer trabalhando. E foi muito legal, porque eu já trabalhava desde os 14, então eu consegui trazer tudo isso, incorporar mesmo esses valores para minha pessoa, para a Aline profissional. Então deixou de ser uma atração de passeio para incorporar realmente, e isso acabou determinando o que eu sou hoje. A gente fala que eles não colocam pessoas na Disney, eles colocam a Disney nas pessoas. Isso é verdade. A nossa linguagem corporal muda também. É que eu estou segurando duas coisas, mas a gente lá tem que apontar assim ou assim, porque em algumas culturas esse dedo é o dedo feio. Então, até hoje, às vezes eu faço assim, as pessoas acham que é porque eu fui comissária de voo, mas não é. É por causa da Disney, tá? Então, a gente, realmente o negócio fica meio parte de nós, tanto na linguagem corporal como na forma que a gente enxerga os negócios. E aí vocês vão falar assim pra mim, legal, ela vai falar de Disney, é tudo muito bonito, um mundo encantado, mas isso aí o que tem a ver comigo? Porque o meu budget não tem nada a ver com o budget da Disney. Eu não tenho uma equipe de manutenção para entrar lá na madrugada e pintar aquela parede que o cliente ralou o braço da cadeira e para no dia seguinte ele chegar e tá tudo impecável, como é o que acontece lá. E aí, eu vou deixar o Michael Eisner responder para vocês, que é um ex-CEO da Disney, e ele diz o seguinte: o nosso negócio é muito parecido com o de todos os outros ramos. A única diferença é que o produto ou serviço é mais divertido. Então envolve o Rei Leão, sereias, elefantes voadores, mas eles têm os mesmos desafios. Eles têm a retenção de talentos, eles têm o corte de custos ou a contenção de custos, eles têm a concorrência. Então, está mais próximo do que a gente imagina. E, particularmente, muitas coisas do escritório compartilhado têm a ver sim com a Disney e a gente vai ver mais pra frente. Aí a gente fala de satisfação do nosso cliente. Todo mundo quer entregar aquilo que o cliente espera, por um preço justo, para fidelizar. Mas eu pergunto a vocês, o que eu faço para encantar o meu cliente? Vai além, né? É um esforço a mais, é desafiador. E o objetivo da Disney não é satisfazer clientes, a gente está comprando um sonho. Da mesma forma que quando a gente vai para um coworking, a gente está comprando várias outras coisas, que não são as mesas e as cadeiras. Então, como é que eu supero as expectativas dessas pessoas? A metodologia Disney tem justamente o objetivo de estruturar a organização para a gente chegar nesse ponto. E para isso eu preciso de atenção obsessiva aos detalhes. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês lembrem é: os detalhes fazem muita diferença. É um dos primeiros lemas da Disney. Então, a gente vai começar a fazer alguns paralelos, tá bom? Se vocês quiserem anotar umas lições de casa, para quando chegarem lá, colocarem em prática, a Disney coloca como tema do atendimento o que a gente conhece como missão, tá bom? Então, assim, é legal ganhar dinheiro, a gente quer, mas qual é o nosso propósito? Qual é a real missão? O que está por trás do nosso escritório? Qual é o nosso DNA? O que a gente busca entregar de fato quando a gente acorda para trabalhar? No caso da Disney, criar felicidade para pessoas de todas as idades por toda parte.
É tipo a paz mundial, né? Que ele falou assim, do design thinking aqui ontem. É bem ambicioso. Mas é isso que eles colocam em prática. Então, fica a nossa reflexão. A gente sabe exatamente o que a gente está se propondo a entregar para o nosso cliente, qual é a nossa missão. Então, mais um ponto aí para a gente se equiparar. Eu sei qual é a minha missão, eu preciso definir quais são os meus valores. E esses valores que eu vou colocar para vocês da Disney, eles estão em ordem de prioridade. Então, se houver um conflito e eu não sei como eu resolvo, eu vou ver na balança, já fica mais claro até para o meu colaborador tomar uma decisão, porque ele sabe quais são as prioridades da empresa. Muitas vezes a gente tem isso na nossa cabeça, o colaborador não sabe. Ele acha que sabe, porque a gente falou sobre um caso, sobre outro, orientou, mas formalizar, difícil. Primeiro valor, segurança. A gente está num parque, colocando os nossos filhos naquelas atrações, a gente mesmo anda nas atrações, então segurança acima de tudo. Cortesia é o segundo valor. Então, o que isso quer dizer? Se a criança está lá toda feliz, o pai deixou ela subir em cima de uma lata de lixo para ver o desfile melhor, tudo bem eu ser cortês e deixar a criança lá? Não, a segurança vem em primeiro lugar. E aí, quantas pessoas são responsáveis pela segurança na Disney? Alguma ideia? Todas. Tá? Então, assim, esses valores, eles são de responsabilidade de todos. Todos têm que ser aplicados. Tem que aplicar os mesmos valores. Então, cortesia para que cada um possa se sentir especial lá dentro. Espetáculo. Qual foi a ideia do Disney? Que você tivesse a sensação que estava entrando em um filme. Às 8h30 da manhã tem carrinho de pipoca. Não vende pipoca às 8h30 da manhã, mas o cheiro inconscientemente faz você lembrar do cinema. E a gente acaba sempre passando por um lugar meio escuro, assim, né? Aí depois a gente sai, faz uau, né? Vê o castelo lá atrás. Então essas sensações, elas foram planejadas, não foi à toa que foi feito dessa forma. E o espetáculo está nos detalhes muitas vezes, então vocês não vão ver um cast member, ou um membro do elenco, como a gente é chamado lá, com uma roupa futurista da Tomorrowland, andando lá perto do Piratas do Caribe, porque não conversa, não tem astronauta no Piratas do Caribe, então isso fere o espetáculo, tá? E a eficiência vem por último. Então, a eficiência é importante na Disney? Sim, mas todos os valores passam antes. Se eu tenho condições de fazer com que um carrinho, algum dos brinquedos, vá mais rápido, atenda mais pessoas por minuto, e dessa forma minhas filas serão menores, eu vou ser mais eficiente, tudo bem, mas qual o impacto que isso tem nos outros valores? Será que o espetáculo vai ser afetado? Será que as pessoas vão ter tempo? O carrinho vai andar tão rápido que ela não vai prestar atenção naquele hipopótamo que custou super caro lá, que está ali? Então, todos os valores são pesados antes de eu buscar uma solução mais eficiente. O que eles falam para a gente aplicar nos nossos negócios? A gente pode manter estes valores e trocar a ordem, caso a gente entenda que não é essa a ordem. Por exemplo, eu até acho, tirando segurança, mas eu até acho que eficiência, talvez, para alguns clientes nossos, seja mais importante até que a cortesia. Claro que a gente não vai faltar com respeito ao cliente, mas ele quer a internet funcionando muito mais do que o sorriso. O sorriso talvez venha depois. Então, cabe a gente fazer essa reflexão de em que ordem a gente quer trabalhar esses valores. Ou quais os outros valores que a gente entende que se aplicam ao nosso escritório e em qual ordem eles devem ser colocados. Então, eu já sei dos meus valores, eu já sei o que eu estou fazendo lá, qual é o meu propósito. Como que eu entrego isso para o cliente? Eu tenho alguns sistemas. Eu tenho o cenário, que é o meu ambiente. Eu tenho as pessoas, que é o elenco. E eu tenho os processos, que é a integração de tudo isso. Porque não adianta eu ter pessoas motivadas e felizes, eu ter um cenário maravilhoso e nada funcionar. Todo mundo vai ficar estressado.
Não vai ser mágico. Cenário. Esse ponto tem muito a ver com o nosso negócio. Tá certo? O cliente ele tem uma expectativa quando ele vai num coworking ou num escritório compartilhado. E a gente vai pensar no cenário como um atendimento mútuo. O nosso ambiente fala com as pessoas. Você pode... Sabe aquela frase assim, não escuta o que você diz, porque as suas ações falam tão alto que eu não sei a frase direito, mas o que a gente faz, o que está lá, ele pode estar contradizendo aquilo que a gente está falando. Eu falo para o cliente, eu me importo com você, só que o meu ambiente está dizendo outra coisa. Então, é o atendimento mútuo. A gente consegue gerar sensações, percepções antes de abrir a boca. Tá bom? A visão do Disney, quando ele criou os parques, que ele migrou dos estúdios e foi se aventurar nos parques, era justamente fazer um lugar onde pais e filhos pudessem brincar juntos. E a atenção aos detalhes vem daí também, porque para você envolver uma criança é uma coisa, para você envolver um adulto é outro nível de atenção aos detalhes. E a perfeição, gente, ela é sentida de uma forma geral e nem sempre a gente sabe onde ela está. Quando a gente vai na Disney, se eu perguntar, mas o que era tão legal? Talvez vocês não saibam me dizer uma coisa. Só que a tinta que foi usada ali naquela parede, naquele item, era de ouro. O tapete do Aladim, lá daquele cenário, veio da Pérsia. A gente às vezes nem sabe disso. Mas foi realmente pensado, houve um cuidado e o todo acaba gerando essa sensação na gente. Aqui são dois casos Disney. Main Street. Então, como é que o meu cenário pode facilitar a vida do cliente? Eles estudaram e perceberam que as pessoas, quando entravam no parque, lá no Magic Kingdom, onde tem o Castelo da Cinderela, a grande maioria das pessoas entrava e ia pelo lado direito daquela ruazinha e voltava pelo lado esquerdo. Então, como que aquilo é projetado? Do lado direito, eu tenho todas as coisas que as pessoas precisam quando elas chegam. Cadeira de rodas, carrinho de bebê, aquilo que eu esqueci em casa, filtro solar, boné, pilha. E na volta, eu tenho banheiro, eu tenho loja de souvenir. Então, o cenário foi pensado para facilitar o fluxo das pessoas naquele local. E a Haunted Mansion, que é a mansão mal-assombrada, é um dos poucos lugares da Disney que não é muito limpo em volta. Então, assim, ele precisa parecer um lugar abandonado. Então, a política muda. Já que a mensagem deste espaço é justamente essa, então, se as folhas caíram, vamos deixar. E lá dentro, eles compram quilos de poeira e eles espalham pelo ambiente através de um aspirador de pó. Ao contrário, as teias de aranha que a gente vê lá dentro são uma fórmula da própria Disney, uma fórmula líquida para reproduzir aquelas teias de aranha. Então, assim, pensa quanto detalhe foi necessário para causar aquela impressão de que aquele local está abandonado, de que é uma mansão mal assombrada. Então, assim, é muito além do que a gente até sente aquilo, pensa, que legal, mas olha o quanto que as pessoas pensaram nisso. E o nosso cenário? Eu gostaria que vocês me dissessem qual é a impressão que um cliente, e aí eu posso falar que eu não era cliente, mas quando eu estive lá, foi a sensação que eu tive, quando vocês entram para visitar um escritório e vocês veem o rack exposto, assim, todo lindo, sem um varalzinho de fio assim, sabe aquele que você pôs? Exposto no corredor do escritório. Quando eu fui em Goiânia, que eu estive lá, o meu TI era meio atrapalhado naquela época, né? A gente não tinha se acertado muito ainda. E o meu hack era um horror. A hora que eu olhei isso, uau! É aquele momento uau que a Disney quer causar no cliente, causou em mim. Gente, qual é... Isso tudo bem, eu sei até do bastidor, mas pro cliente, o que ele vai pensar? Gente, aqui funciona.
Ele já deixa exposto assim que é pra ver que tá tudo certo, que funciona. Falei com o meu cliente. Já passei alguma coisa pra ele sem que eu tenha que dizer que aqui é bom. Eu mostrei que aqui é bom. Sem contar que faz uma brincadeira com o que é palco e o que é bastidor. Porque tem algumas partes da nossa empresa que a gente não quer que o cliente veja, que já são meio bagunçadinhas mesmo, né? Na Disney é a mesma coisa. Se você anda lá por baixo, é cinza, não é tudo colorido, não é tudo... É funcional, é o que tem que ser. E lá em cima, quando você está no palco, é outra postura, é outra situação. Então, o que normalmente é bastidor para nós, lá na BRO, se virou palco. E aqui? O que eu sinto quando eu entro num coworking e vejo uma chopeira? Aqui é legal. Aqui, eu posso trabalhar sexta-feira, eu vou ter um shopping no final do dia. Aqui é bacana. E aqui? Aqui não vou ficar estressado, não. Lá na Portal a gente não fica estressado. Aqui, a hora que alguém estiver falando muito no coworking, eu saio um pouco ali, para não brigar com ninguém, pego meu telefone e tá tudo bem. E eu fiquei apaixonada por essa ação. Eu nem sei se ele tá aqui. Não, né? Gente, o que o cliente sente quando ele chega para usar a sala privativa dele e ele vê quanto custa uma fita? Quanto custa? O que ele vai sentir? É uma para todas, né? Pois é, só vai usar pela primeira vez, uma vez, né? Então, assim, atenção obsessiva aos detalhes. Como que o meu ambiente comunica com o meu cliente. Por outro lado, coisas que muitas vezes a gente falha e que comunicam negativamente também. Então, se a minha copeira esquecer de tirar o lixo do banheiro ou da copa e o cliente chegar lá e ele tiver que dar uma empurrada assim, sabe? Não vai ser legal. A mensagem é, putz, tá largado. O café tá frio, tá faltando descartável, meus móveis, cadê? Não tem para trocar. Também não tenho dinheiro para trocar agora, então vai ficar assim mesmo. A má conservação dos nossos móveis. Morreu a planta ali do lado e você não viu. E outro dia aconteceu isso comigo, gente. O cliente virou pra mim e falou assim, essa planta tá precisando de água. Eu quase me... Olha, eu queria abrir um buraco no chão. Porque a gente pode saber das coisas, mas isso não quer dizer que elas não vão acontecer. Às vezes escapa. O importante é a gente estar consciente de que isso faz diferença. Pra gente cuidar melhor. Mas isso aconteceu. Se a gente tem letreiro do lado de fora, placa com letra faltando, erro de ortografia, então nem se fala. E a gente tem que pensar no cenário também com os pontos de contato que o cliente tem com a gente antes de chegar no nosso escritório. Porque o nosso site é o primeiro cenário que a pessoa tem contato. E se ela entra lá, tá desatualizado, tá com uma cara meio de velho, clicou no link, não foi. Tem uma informação lá que no Facebook tá diferente. Não pega muito bem. Então, coisas pra gente prestar atenção, detalhes do nosso dia a dia que fazem diferença. E aí, a gente vai falar de uma postura com o mesmo cenário. Vamos dizer que eu tenho uma sala de reunião. O cliente chegou lá para usar, passou na minha recepção, minha colaboradora muito sorridente, muito simpática. Senhor João, bem-vindo, sua reserva é na sala 1. O senhor pode entrar por aqui, segunda sala à direita. O cara chega lá, a luz está apagada, cortina fechada, ar desligado. Ele não sabe onde está o fio que pluga, sabe, que fica no meio da mesa, caiu, porque eles gostam, não sei se com vocês é assim, mas lá no Espaço Certo, o povo, não sei, tem algo contra o fio, eles enfiam assim, aí você tem que entrar debaixo da mesa para achar de novo antes do outro cliente chegar. Então, quer dizer, qual a sensação que o cliente teve? Aí ele não sabia a senha na internet. Aí ele teve que voltar lá na recepção para falar, escuta, eu não achei o controle do ar, e qual a senha da internet? É grave? Não. Mas poderia ser melhor. Ele poderia passar por nós e, de acordo com a disponibilidade, claro que às vezes a gente pode estar sozinha, a sala de reunião é longe, enfim. Mas se a minha colaboradora levantar, pegar na mãozinha assim do cliente
e falar, vamos lá, eu vou acompanhar o senhor até a sala. Olha, aqui está o controle do ar. Aqui a TV já está ligada, ou você liga na hora para o cliente. Primeiro que é assim, no verão, entrou na sala, o ar está ligado, o que ele vai falar? Ai, que delícia. Pronto, já está feliz, você não fez nada. Só de estar climatizado você já agradou. Então, eu estou falando do mesmo cenário, tratado de formas diferentes. Ok? E aí, para a gente entender o que o nosso cliente sente, a gente precisa trocar de lugar com ele, esquecer de todas aquelas coisas que levaram a gente a tomar algumas decisões, do tipo, eu não troquei esse mobiliário que estava meio estragado porque eu estava sem dinheiro, porque eu tive que investir em outra coisa. Bom, a gente sabe das nossas justificativas. O cliente não quer saber. Eu quero saber o que o cliente sente. Então eu troco do bonezinho com ele, põe o bonezinho cliente, e vou descobrir como que é a experiência dele dentro da minha empresa. Esse dado eu amo de paixão. Os Imagineers, que são os engenheiros da imaginação, que projetam todas as atrações da Disney, eles precisam pensar nas crianças, concorda? Que o Reino Encantado tem que ser uma experiência inesquecível para as crianças. Olha a minha altura. Eu enxergo do mesmo jeito que uma criança? Eu vejo as mesmas coisas? Provavelmente, se eu fosse uma criança, eu estava enxergando a mesa aqui, ó, não estava nem vendo a última pessoa lá. Então, quando eles vão projetar algum ambiente, eles andam de joelhos, para ter o mesmo campo de visão que uma criança. Quando você anda na Main Street, você vai ver que as janelas são bem baixas, para que eles vejam o que está acontecendo lá dentro. Caso contrário, seriam apenas muros. Será que a gente está andando de joelho para ver a perspectiva do nosso cliente? Convido vocês a voltarem aos seus escritórios e fazerem um caminho como se vocês fossem o cliente. Prestem atenção em tudo que ele passa até chegar ao escritório, porque, por exemplo, o estacionamento é uma coisa que não é do escritório, mas influencia na experiência dele. Ele pode chegar mais ou menos bravo, de acordo com o que ele viveu antes. A sinalização é a mesma coisa. Então, para aqueles que estão na rua, como é o meu caso, eu tive muita dificuldade com isso. A gente fica numa esquina. O meu endereço principal é na avenida, mas a minha entrada é na outra rua. Pronto. Ninguém acha, ninguém sabe, ninguém viu. Aí você põe um letreiro de um jeito, não enxerga, põe de outro, até a gente chegar num formato que as pessoas não se perdessem. As pessoas se irritam, elas perdem tempo. Como é que está a sinalização? Tá fácil? A recepcionista do prédio sabe o que vocês fazem? Ela sabe da informação? Ou a pessoa chega lá e fica sendo jogada de um lado para o outro? E aí, claro, limpeza. Aí, de novo, quantas pessoas são responsáveis pela limpeza na Disney? Todas. Ok? O papelzinho caiu, alguém vai parar para pegar. O que tiver mais perto. Inclusive o cliente. Inclusive o cliente. Sabe por quê? Quando a gente vai no banheiro e o papel, o cesto de papel higiênico tá cheio, meio transbordando, assim, tá tudo meio sujo, a gente não se sente tão culpado de jogar um papel ali e ver que ele caiu para fora. Mas quando tá tudo limpo, vê se você vai jogar o papel no chão. Não vai. Então, limpeza é uma outra, até um capítulo à parte, onde cada lixê, eles contaram quantos passos as pessoas dão segurando um papel antes de jogar aquele papel fora, e a partir disso, a distância das lixeiras. Não tem chiclete na Disney. Não tem, não vende, para não grudar no chão, enfim, aí foram uma série de medidas, mas essa cultura da limpeza está em todo mundo e no nosso escritório tem que ser igual. Foi no banheiro, tá o espelho espirrado de água, na hora que você secou a mão, seca o espelho. Ensina isso para o colaborador, porque de repente a copeira, ela é ótima, a pessoa responsável da limpeza, mas ela não está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, se você viu, que tal? E na hora que a gente faz, nossa equipe faz também. Atenção. Qual é o cheiro? Qual é a apresentação das pessoas ali? Quais são as facilidades que eu ofereço para o meu cliente?
a informação tá fácil, ele tem que toda hora ficar perguntando para alguém, não sabe onde é o banheiro, não sabe como liga a internet, não sabe. Então, troquem de lugar, façam esse fluxograma e vejam como que é a jornada do cliente dentro da empresa de vocês. Tá bom? Para fazer uma avaliação do cenário. O Disney falava que a gente não constrói nada sozinho. A gente descobre o que as pessoas querem e daí a gente constrói para elas. Ok? Então, o nosso cenário tem que conversar com o que o cliente quer. Segundo sistema são as pessoas, é o nosso elenco. Nossa, eu acho que foi uma das palavras mais faladas aqui de ontem para hoje. Pessoas. Eu não sei se é porque meu ouvido é seletivo, porque eu gosto muito desse assunto. A gente está falando de 55 mil pessoas. Esse é um dado de 2015, então provavelmente já temos até mais. Quem aqui tem mais do que 10 colaboradores? A minoria de nós, às vezes 5, acho que uma média. É fácil, gente? Com 5 é fácil? Com 10? Com 55 mil é fácil? Quando vocês foram lá, se foram, ouviram falar, tava todo mundo feliz, não tava? Tava todo mundo pegando o papelzinho do chão. Que põe na água? Hoje eu vim conversando com a Marina no ônibus e falei, a gente trabalhava, não é só alegria. Pelo contrário, tem um monte de dificuldade. Então, assim, do mesmo jeito que no nosso escritório tem que trabalhar até mais tarde, aqueles que têm auditório, como é o meu caso, é noturno, é sábado, é isso. Então a gente rala pra caramba. Lá a gente rala também. É Natal, é Ano Novo. Isso no escritório a gente nem tem, mas lá eu virei Natal trabalhando. Então, assim, não é tão simples. O que eles põem na nossa água? Que a gente volta tão apaixonado e eu vim aqui dar palestra ainda pra falar que é o máximo. E vejam como não é fácil mesmo entregar como cast member aquilo que eles nos colocam. Essas são as balizas de atendimento da Disney. A Air France tinha as dela também. Sugiro a vocês que criem balizas de atendimento. Descrevam tudo aquilo que vocês entendem. Quer dizer, tudo não, né? Mas pelo menos sumarizem de alguma forma que o colaborador, quando chegue na empresa, ele saiba realmente o que é esperado dele. Esse escritório me contratou para eu agir de qual forma aqui dentro? E tudo ali você vai ver, olha, contato visual com as pessoas, cumprimente, busque contato. Então, assim, são frequentes os casos em que a pessoa está com o mapa na cara assim perdida, você vai lá abordar a pessoa para ajudar. Você está o tempo todo olhando para as pessoas. Isso demanda uma energia que até cansa. É legal, você tem o sorriso, você tem tudo, mas cansa. Então, se é possível, se eles conseguem, a gente também consegue. Tem um ponto aqui também que é muito legal. Forneça reparo imediato ao serviço. As coisas dão errado também na Disney. E aí, quem está perto tem que pensar numa solução rápida. Você precisa dar um jeito. Não adianta querer argumentar se, mas é que não foi. Não, como é que eu vou resolver? Eu preciso resolver. Todo mundo tem que estar empoderado ou para resolver ou para saber onde buscar ajuda para apresentar uma solução. E no nosso escritório isso acontece muito, porque as coisas dão errado. Acontece. Agradecer todo mundo, preservar a experiência mágica. Então tá todo mundo sabendo aquilo que tem que ser feito. Se a pessoa depois resolveu não cumprir, aí foi uma opção dela. Você falou o que você esperava. O que você se comprometeu de entregar para o cliente. Se ela optou por fazer diferente, provavelmente lá na frente isso vai acabar tendo uma consequência. Ela não vai te entregar aquilo que foi esperado e aí a gente tem que decidir se aquela pessoa a gente quer que esteja lá. E aí, um tempo atrás, eu não entrei no Espaço Certo como gestora. Pelo contrário, estou lá desde o começo que eu era quase a única colaboradora. E esse processo de liderança foi difícil para mim. E eu achava, na época eu achei que, falei, eu não nasci para isso, eu sou ótima na operação, mas ter que, eu não sei, as pessoas não entendem o que eu falo, eu peço de um jeito, eu peço de outro, não funciona. E aí um dia eu conversando com um coach, que é cliente nosso, parceiro, ele é até presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos lá de Santos. Ele falou, Aline, você está liderando as pessoas erradas. O problema não é você. E aí eu falei,
Caiu uma ficha. Foi uma daquelas pessoas que te falam uma coisa que mudam, assim, sabe? Você vira uma página da sua vida e começa a enxergar as coisas de uma forma diferente. Na Disney, e com a gente tem que ser igual, o processo seletivo é muito importante. Muito importante. E ele começa antes das entrevistas. Então, existe uma palestra de sensibilização para alinhar o que é expectativa de que é só legal trabalhar na Disney para o que é realidade, para você pensar mesmo se você vai querer entregar tudo aquilo. Será que eu quero ficar o tempo todo falando com as pessoas, sorrindo? Não. Nesse processo, 15% das pessoas já desistem, ou seja, poupei um tempo fenomenal. Então, no nosso processo seletivo hoje, a gente fala bastante da empresa, a gente fala bastante do nosso dia a dia, e depois a gente pergunta mesmo para você, mas você tem certeza? Você acha que você se encaixa aqui? Você quer isso? Porque tem algumas coisas que a gente muda, outras não. Então, na Disney, as atitudes na hora da contratação importam mais do que as aptidões do profissional. Eu posso ser tecnicamente fantástico, mas se a minha atitude não está alinhada com o valor da organização, não vai funcionar. Você não vai conseguir ensinar esse valor para o cara. E aí fica difícil para o líder, porque ele fica achando que ele é incompetente. Mas você não muda, tem algumas coisas que você não consegue colocar na pessoa. Ela tem que realmente já chegar alinhada. Quando a gente começa a trabalhar na Disney, a gente passa por um treinamento que chama Traditions. É um treinamento de um dia, ele é igual para todo mundo. Os veteranos participam, muitas vezes quem dá o treinamento é quem já trabalha lá há bastante tempo. Quem daqui tem um treinamento de integração? Se vocês têm um treinamento de integração, quando o funcionário começa. Legal, pouca gente. E aí, quando a gente não tem algum tipo de treinamento de integração, a pessoa chega, você põe ela lá do lado de alguém que já sabe, fala, cola na fulana, que ela vai te ensinar. Mas a cultura da empresa, essa pessoa vai absorver como? É a fulana que vai ensinar? Osmose. Osmose? Aí se ela der um azar de ficar do lado daquela que está de mau humor, aí ela vai entender que aquilo que é o que você espera, aquilo que se pratica aqui. Então, gente, a cultura da empresa, vocês já ouviram uma frase que diz que a cultura come a estratégia no café da manhã? Eu gosto muito dessa frase. Você pode achar que você está arrasando, mas aí se a cultura das pessoas que estão ali está se formando de uma forma diferente, aquilo chega uma hora que sai do teu controle. Então a gente tem que pensar na cultura. A Disney fala cultura por design. Então você desenha essa cultura e esquematiza tudo de uma forma que ela vá sendo aplicada. Então eu tenho meu tema, eu tenho os valores, eu tenho a baliza, eu tenho o meu processo seletivo e eu falo para a pessoa qual é a minha cultura, porque eu não posso guardar isso para mim. Então, pensem nisso. Quando a gente frequenta o Traditions, eles contam a história da Disney, eles contam várias coisas que geram empatia da gente com a empresa, humanizam a empresa, porque não foi fácil. E aí, as histórias de vocês não gerariam engajamento nas pessoas que estão chegando? Empresas aí com 20 anos. A gente tem uma história legal de batalha, olha, não foi sempre assim, a gente começou assim, a gente era pequeno, hoje a gente tem 4 unidades, hoje a gente fez assim. É importante para a pessoa saber onde que ela está trabalhando. Então pensem, se não valeria a pena vocês contarem a história do negócio de vocês para quem está chegando. Ok? Guest Service Fanatic. Então eu seleciono bem, eu seleciono por atitude, eu conto para a pessoa tudo aquilo que forma a minha organização e aí eu preciso reconhecer também. Eu preciso ter métodos para reconhecer aquilo que as pessoas me entregam de diferente. Esse método é muito bacana. Esses cartõezinhos aqui, tem um, bom, não sei onde está apontado. Como é que isso funciona? Todo colaborador que vê algo legal sendo executado, ele pode preencher um cartão desse.
Então uma via fica com a pessoa, eu entrego, então eu falo, Marina, você fez uma coisa muito legal. Toma aqui, uma via para você, outra via vai para uma urna. Ou seja, a gente não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo para ver as coisas legais que os nossos funcionários fizeram. A partir do momento que eu encorajo cada um a validar o comportamento do outro, são mais olhos. Eu estou sendo mais observada. E eu estou sendo mais reconhecida, porque infelizmente, às vezes o funcionário faz uma coisa super legal e a gente não viu. A gente só fica sabendo 3 semanas depois, se fica sabendo. Então, de repente, se aquela recepcionista que está do lado dela faz um cartãozinho e fala, ó, tá aqui, ó, muito legal o que você fez. Eu vou ver isso depois, mas ela foi reconhecida na hora. Faz muita diferença. Esse cartãozinho aqui de cima, ele não é parte da mesma metodologia, mas eram alguns vouchers que eles tinham. Os gerentes, enfim, quem me entregou eu nem conhecia. Eu estava empurrando um carrinho mó pesado de bebida para carregar um quiosque que a gente cuidava. E, sei lá, o cara me deu porque eu tava feliz. Não sei, foi uma coisa que nem eu... Ele, nossa, mas você tá empurrando isso pesado e você tá feliz e você tá... Eu falei, eu sou feliz. Então, assim, era um comportamento que eu nem esperava reconhecimento, na verdade, mas... E o que eu ganhei aqui? Eu nem peguei, pra falar a verdade. Era uma bebida ou um snack, tipo uma pipoca, era qualquer coisa, não importa o que é. Importa que alguém olhou pra você e falou... Meu, que legal a tua atitude de empurrar esse carrinho assim, com tanta positividade. Depois, aí vocês podem escolher qual a política que vocês vão adotar com relação a esses cartões. No final do ano eu vou sortear uma viagem. Ou eu vou sortear um jantar, ou semestralmente. Aí vocês escolhem. Na Disney tem uma série de premiações, jantar com o presidente, várias coisas. Mas é algo simples que dá pra gente implantar na nossa empresa. Eu preciso fidelizar o meu elenco. Eu preciso reconhecer, eu preciso incentivar essas atitudes. É bacana a gente fazer uma pesquisa de clima organizacional. Isso aí nem é Disney, isso a gente fez recentemente no Espaço Certo. E aí a pessoa pode anonimamente te dizer aquilo que ela gostaria de ter e não tem. Às vezes é um benefício simples que dá pra você implantar, tipo uma folga no aniversário. Não sei, escute as pessoas. Além do dia a dia, escute anonimamente, pode fazer diferença. A PLR é legal, mas você pode fazer sorteios, você pode fazer premiações, ações no aniversário. Então, como a Salete faz, você ter lá a bexiga na mesa da pessoa no dia que é o aniversário dela, um presentinho, coisas simples. Por tempo de empresa, a mesma coisa. Há um tempo atrás, uma colaboradora minha chegou e me falou, hoje faz um ano que eu estou trabalhando aqui. Porque eu que tinha que ter feito isso, né? Eu que tinha que ter levado um chocolate para ela. E às vezes a gente está tão ocupado, se a gente não coloca isso no processo, a gente esquece. Se não está anotado, com um lembrete, uma semana antes, que é 1 ano, que é 2 anos, a gente se perde. E é importante. Vocês podem estabelecer um índice de satisfação do cliente de vocês, através de pesquisa, de satisfação periódica, e premiar as pessoas de acordo com esse índice. Uma ideia. Oferecer massagem, a gente lá oferece massagem 1 vez por mês. A massagem, inclusive, a gente usa como recuperação do serviço, muitas vezes. Então, a pessoa já vai lá para fazer massagem para os meus colaboradores e quando aconteceu alguma situação não tão agradável, eu já aproveito e premio um cliente com uma massagem. É por aquela situação, então a massagista está aí hoje, vai lá, já ganha uma massagem. Qualificação por permuta com os nossos clientes. Então, aqueles que têm auditório e têm cursos acontecendo, pensem se vocês não querem facilitar a participação dos colaboradores nesses cursos. Isso pode fazer diferença, se é um anseio deles, é bom para nós também, que a gente está qualificando a nossa equipe. E o bom e velho feedback, claro. Esse não custa nada, é fácil, é olhar no olho e falar, isso que você fez foi muito legal. E às vezes a gente esquece, a gente se envolve demais na operação e a gente não olha para as pessoas. É um exercício, eu me incluo nesse exercício. A gente precisa se policiar, porque às vezes a gente senta no computador, tem um monte de coisa, eu tenho proposta, eu tenho isso, eu tenho a expansão, eu tenho a obra, eu tenho... E aí a pessoa entra e fala assim, oi, você está muito ocupado? Fala. Então, assim, vamos olhar para as pessoas, vamos estar disponíveis, vamos mostrar que a gente se importa.
para que elas se importem também. A gente só consegue entregar um serviço de excelência se a gente oferecer uma liderança no mesmo nível de excelência também. Então começa por nós, para que a gente colha os resultados lá na frente. E aí, com relação às pessoas, eu gosto muito desse slide. Ele foi tirado de um livro que é muito bacana, o livro vai aparecer aqui depois, chama Criando Magia, é de uma ex-vice-presidente da Disney, e ele fala muito sobre liderança. Então ele não fala necessariamente sobre atendimento ao cliente, mas ele fala daquilo que a gente pode fazer com relação à nossa postura também. E ele faz uma comparação entre as expectativas dos convidados, que são os clientes, e os membros do elenco, que são os funcionários. Sentir-se especial. Quem não quer? Todo mundo quer ser enxergado como um indivíduo. A gente está no meio de tanta gente, a gente se sente mal quando a gente liga para uma empresa para ser atendido e a gente percebe que a gente é só mais um. Eles não estão ligando muito para o nosso problema. Então o nosso cliente é assim e o nosso colaborador é assim também. A gente tem uma vantagem por ser uma empresa de menor porte. A chance de que as pessoas não se sintam só mais uma pessoa é maior. Quando você trabalha numa Air France com 15 mil comissários, putz, o que eu sou? 1 em 15 mil. Apesar deles trabalharem esse engajamento, mas pra gente é mais fácil. Respeito. Eu quero ser respeitado como profissional, meu cliente quer ser respeitado, quer respeito para a equipe dele. Eu quero ser um profissional qualificado e as pessoas querem profissionais qualificados no atendimento. Então as expectativas são muito parecidas. A gente tem que olhar de dentro para fora. E aí talvez a gente consiga encantar, ir além do beabá e ultrapassar aquilo que o nosso cliente espera. Outra frase do Disney: você pode sonhar, criar, construir o lugar mais maravilhoso do mundo, mas você precisa de pessoas para tornar o seu sonho realidade. A gente precisa muito das nossas pessoas para tornar o nosso coworking, o nosso escritório compartilhado uma realidade. Por mais que a gente queira, a gente não consegue crescer sozinho, não dá. Terceiro ponto do sistema: processo. Então eu tenho elenco, eu tenho cenário, eu vou juntar esses dois através de processos para gerar resultados. O processo é super legal quando ele funciona e muitas vezes ele precisa de ajustes. A Disney coloca algumas expressões que são recorrentes quando a gente percebe que tá havendo uma falha aí no processo. Eles chamam isso de expressão de combustão. Então são aquelas frases que quando você escuta, tem algo ali que está em combustão. Se não for tratado, vai virar uma explosão. Então são coisas que a gente tem que ter atenção máxima. Está demorando demais. O cliente de alguém aqui tem pressa? Eu preciso instalar a impressora no computador novo que eu tenho. Eu tenho um cliente, gente, que ele tem uns 10 computadores. Eu não sei o que acontece. Todo dia ele chega com outro computador e eu tenho que mandar alguém instalar o driverzinho da impressora para ele usar. Ele quer na hora. Sempre. Se não for na hora, ele te liga daí 5 minutos. Mas já providenciou a pessoa para vir aqui instalar? Então, claro, aí nesse caso a gente tem que também delimitar um tempo para que o cliente entenda que ele não é exclusivo. Porque as pessoas vão para o escritório compartilhado, mas elas não querem compartilhar, elas querem ser tratadas como as únicas donas do escritório. Então é um desafio que a gente tem. Mas todas as vezes que o cliente começa a se incomodar porque está demorando, a gente tem que tentar buscar soluções para amenizar esses gargalos. Ninguém sabe me responder. Isso é ótimo. A gente liga para a operadora de telefonia porque quer cancelar. E um fala que é isso, o outro fala que tem multa, eu vou te passar para não sei onde, Então, isso não pode acontecer no nosso escritório, pelo amor de Deus. Todo mundo tem que estar alinhado, falando a mesma língua. Se a gente começa a jogar o cliente de um lado para o outro, com certeza isso vai virar um ponto de explosão e não de combustão. A minha situação é diferente. Montei um processo
já sei tudo que eu tenho que fazer, mas em alguma situação pode ser que ele não seja aplicável. A gente tem que ter sensibilidade para perceber o que está acontecendo, bom senso, para não simplesmente falar para o cliente, você está fora do que foi determinado, quer, não quer, tchau. Acho que a gente não está podendo se dar esse luxo ainda. Estou preso em um dilema. Então, às vezes a gente projeta o processo, mas acontece alguma coisa que a gente não tinha considerado na hora que fez esse planejamento, que a gente vê que o processo não está tão redondo assim. Então você percebe que tem algumas coisas que podem acontecer e aí a gente não sabe o que fazer. Então precisa ajustar para da próxima vez a gente saber o que fazer. Então são algumas situações que a gente tem que prestar atenção para ajustar os nossos processos. Os gargalos que a gente tem são outro ponto de atenção nos processos. Tem algumas coisas que a gente consegue eliminar, outras a gente só vai conseguir amenizar. Na Disney, as filas são um gargalo razoável. Como que eu faço para amenizar? Bom, a gente tem o Fast Pass, muitas vezes eles abrem em horários alternativos para clientes VIP, então isso faz com que desafogue também o horário normal. Põe um cenário na fila, põe um ventilador na fila, tira o cara do frio, avisa quanto tempo vai demorar. E aqui no aviso quanto tempo vai demorar, já ouviram aquela frase under promise, over delivery? Prometa para menos, entregue para mais. Então, na hora que a gente vai falar para o cliente que o prazo é X, cuidado, porque se for X mais 1 minuto, ele vai reclamar. Então, a fila da Disney, se você chegar lá e está marcando 20 minutos, provavelmente você vai entrar em 15. Porque eles já calculam para mais, contando que se está marcando 20, você entrou em 25, com certeza você vai falar, pô, ali estava escrito, vai me atrasar aqui no ônibus que eu tinha que pegar quando eu fosse. E os nossos gargalos? Tem alguns. Talvez vocês identifiquem outros. Uma recepção não tão grande. É o meu caso lá no Espaço Certo. Eu tenho um auditório para 36 pessoas, eu tenho uma recepção para 3. Como eu faço? A gente acabou criando um espaço alternativo ali, que é um jardim, que em muitas situações, ele é uma área legal também para o pessoal tomar um café. Sim, mas muitas vezes me ajuda quando eu tenho um evento e eu não tenho onde colocar as pessoas. Eu me lembro em algum encontro, não sei se foi a Salete que comentou, que deixava o pessoal na recepção do prédio. Né? Não pode subir até ser realmente a hora do evento, para não sobrecarregar a recepção. Então a gente tem que ir buscando formas de tratar esses nossos gargalos. A área do coffee break. Lá no Espaço Certo, por exemplo, quando tem coffee para essas 36 pessoas, a área do coffee é o mesmo local onde eu coloco o café para os meus clientes. Então as pessoas não conseguiam chegar no café. Chegava assim e falava, eita, volto depois. Aí a gente colocou um café num lugar alternativo, um balcãozinho lá que ninguém nem olhava muito para esse espaço. E aí pronto, resolvi o problema do cliente que se incomodava de não conseguir pegar café quando tinha um coffee break. Coisa simples. Demanda de reservas no mesmo horário, então muitas vezes todo mundo quer na segunda fazer reunião e na sexta tarde ninguém quer. De repente eu ofereço um preço melhor na sexta tarde. Como é que eu divido esse fluxo de cliente? Eu não tenho estacionamento, mas eu posso ter um convênio, eu posso ter um parceiro, enfim. Como é que eu reduzo os meus gargalos? E quando eu falei lá, quando a gente fica preso num dilema e às vezes a gente não consegue simplesmente engessar os processos. Até porque quando a cortesia é um dos valores da nossa empresa, as pessoas querem se sentir únicas. Se eu simplesmente tomar a atitude de dizer para elas que elas não se enquadram, a cortesia está indo pelo ralo. Então a gente também tem que trabalhar essa sensibilidade. Ali na Disney a gente tem o caso dos estrangeiros, então eu tenho mapas em diversas línguas, as crianças, como eu falei, às vezes um local onde as atividades não são tão legais para a criança, como os países lá do Epcot, eles fazem outras coisas para tornar aquilo interessante para as crianças. Então eles buscam dividir aí a linguagem para que seja bom para todo mundo. Mas mesmo no nosso escritório, o meu cliente de coworking, ele muitas vezes não quer as
mesmas coisas que o cliente de sala fixa. Um quer um pouco mais de barulho, um pouco mais de integração, o outro quer privacidade. Então, na hora de eu criar esses processos, eu preciso enxergar essas diferenças para que o meu processo seja mais assertivo de acordo com o tipo de cliente. Então, em quais situações eu tenho oportunidades de melhorar os processos? Quando houve uma falha de execução, é um sinal que alguma coisa poderia ser melhorada. Quando surge uma nova tecnologia, e aí uma coisa muito importante, quando a gente consegue deixar o colaborador um pouco mais livre para olhar o cliente, isso se traduz numa melhoria do atendimento. Então, a nova tecnologia ela serve também para otimizar esse atendimento, para desafogar o meu colaborador, para que ele tire o rosto lá do computador e passe a olhar para o cliente. Necessidades dos clientes mudam. Então, a partir do momento que essa necessidade mudou, eu também preciso melhorar os meus processos para atender essas novas necessidades. Dentro dos processos, a comunicação é uma coisa bem difícil, foi até falado pela Mari ontem aí. Como que a Disney comunica? Como que eu faço a informação circular para 55 mil pessoas, para todo mundo estar com o discurso alinhado? Eu tenho reuniões pré e pós-turno, eu tenho uma linha, isso é curiosidade. A pessoa te aborda no parque e pergunta: onde que eu posso tirar foto com o Mickey às 3 horas? Ou hoje à tarde? Aí você tem um número que você liga, só a gente pode ligar, a gente não pode dar esse número pro convidado. E aí ele te informa todos os lugares que o Mickey vai estar no período da tarde, para você conseguir. Então, quer dizer, é uma informação crítica, que muitas vezes as pessoas perguntam e aí eles resolveram dessa forma. Tem uma central só para dar esse tipo de informação. Então, o jornal interno, muitas vezes tem um painel antes de você sair do bastidor e entrar no palco, você tem lá algumas informações relevantes para que você esteja atualizado. E como que a gente se comunica dentro da empresa? Reunião de equipe, difícil parar todo mundo, hein? Que horas que a gente para? Eu faço reunião 7 horas da manhã, esse povo quer me matar. E não dá tempo de falar tudo até as 8, a hora que tem que abrir o escritório, né? Começa a tocar lá o interfone, um sai correndo e o povo vai debandando da reunião. Mas é importante a gente fazer esse esforço. E depois a equipe me pede, fala: Aline, a gente está precisando de uma reunião de equipe. É legal, surte efeito. O e-mail, claro, a gente documenta. Alguém já falou no grupo aqui que usa o Trello? Poucas pessoas. O Trello é uma ferramenta gratuita onde você consegue fazer um planejamento de projetos separados ou onde você pode colocar lá. Numa coluna eu tenho o que tem que ser feito de manutenção. Aí você marca as pessoas que são responsáveis pela manutenção, que tem que acompanhar aquela tarefa. Porque às vezes a gente fala assim: olha, a lâmpada do auditório queimou. Resolve. Aí depois eu tenho que lembrar que eu preciso perguntar para alguém se a lâmpada foi trocada. Aí você fica assim, com aquela listinha do que você tem que fazer, com aquela listinha de que você já mandou alguém fazer, com aquela listinha. Então assim, você se perde nas listinhas. O Trello te ajuda dessa forma. Quando a pessoa fez, ela pode ou inserir um comentário lá naquele card. É muito bacana, gente, experimentem porque funciona. Elas podem inserir um comentário naquele card, todo mundo que está marcado lá recebe um e-mail com a atualização disso. Ela pode arrastar para uma coluna escrito feito, todo mundo vai saber que está feito. Então, assim, é algo que facilita bastante a comunicação e a visualização também. Você abre aquilo, ele é bem amigável, assim, na interface. Então, é bem bacana. A gente tem um grupo de WhatsApp, acredito que todos vocês tenham aí com a equipe. A gente fez grupo de Skype também. Recentemente, até criamos um grupo de Skype sobre suporte. A gente vai tentando, porque aí esse tem o TI, então as informações não se misturam para que a gente tenha certeza. Também implantamos uma plataforma de suporte chamada Tom Ticket, que é uma plataforma baratinha também, para ter aquele sistema de que, olha, já resolvi seu problema, fechei seu chamado, sabe? Aquela coisa igual a gente tem nos nossos sistemas. E eu particularmente sou a louca do checklist. A comunicação, então o cliente contratou um plano. O jeito que eu mando a informação para a pessoa fazer o contrato é padronizado, porque senão eu esqueço. Senão a gente fala que começa tal dia, mas não fala se tem endereço fiscal. A gente fala que teve um valor negociado, mas não fala que dia que vai vencer o boleto. Porque são muitas informações. Então a gente já tem um modelinho.
Fechou um contrato? Como que você passa essa informação? Desse jeito. Tem que ter todas as informações. Não tem? Manda voltar. Fala, olha, você me passou o checklist, mas você não me falou tal coisa e tal coisa. Então vai atrás do cliente saber. A gente evita que... Porque a gente tem que fazer um download cerebral, né? Tudo que a gente puder passar para outras formas de controle e esvaziar um pouco a nossa cabeça, porque ela não está dando mais. Então, quando a pessoa vira nosso cliente, a gente tem umas 30 coisas que a gente faz, eu não estou exagerando. Então, eu consultei no órgão de proteção ao crédito, eu cadastrei no OpenServe, eu mandei o boleto, eu mandei o contrato, a gente passou a usar o ClickSign, que é uma plataforma de assinatura eletrônica, também facilita. A documentação está ok, eu divulguei para os demais clientes que ele é meu cliente, eu incluí ele na minha lista de transmissão de cliente, do WhatsApp, enfim, para que seja igual para todo mundo que entrou, porque quando, graças a Deus, entram 5 clientes ao mesmo tempo, às vezes você não sabe onde que está cada um. Então, se a Marina é responsável por contrato e ela não foi, eu abro lá o checklist, que é uma planilhinha de Excel que a gente usa. Aliás, eu vou dar essa sugestão para o Breno, para ele implantar um checklist no OpenServe, para ficar online. Eu entro lá e eu vejo onde ela parou. Então, se o cliente fala para mim, mas eu não recebi o boleto, aí eu entro lá e Bom, o boleto a gente até consegue ver pelo OpenServe, mas... Enfim, alguma outra coisa. A minha documentação está completa? Eu não sei. Aí eu vou lá no checklist e abro. Então, outro checklist que funcionou, o de terceirização de limpeza. Eu tenho uma pessoa, no dia que ela faltou, como é que é? Chamo uma terceirizada. Mas a da terceirizada já sabe qual que é o meu esquema aqui. Mas naquele dia ela também estava doente. Aí a pessoa chega, você não sabe nem onde fica a vassoura para explicar para ela. Então a gente fez um checklist para entregar para a pessoa da terceirizada quando ela chega e fala, isso aqui, 9 horas você tem que trocar o café, aqui você tem que fazer isso, aqui você tem que fazer isso. Facilita a nossa vida. Porque a gente não pode estar em todos os lugares e saber de todas as coisas. Então, isso faz com que a informação circule. Rescisão é a mesma coisa. Eu preciso desativar a biometria do cliente, eu preciso ver se ele tirou o endereço daqui, eu preciso... Enfim, todas as coisas que a gente tem que fazer em cada parte do processo. Essa frase virou meu mantra. Não é minha culpa, mas é meu problema. Enquanto a gente está discutindo se é nossa culpa, se é culpa do cliente, se é culpa da telefonia, se é culpa... O cliente está insatisfeito, gente. Ele não quer saber de quem é a culpa. Então, impacta na experiência dele. Então é meu problema. Não importa. Como eu vou resolver? Mas foi ele que não leu o contrato. Pois é, mas e agora? Ele não leu. E aí ele achou que o aviso prévio era de X tempo, e aí é de outro tempo. Como é que eu vou resolver? Na Disney, bom, todos os parques, a gente pode imaginar que essa situação é recorrente. Criança derruba o sorvete no chão, derruba? Normal. É problema da Disney? É culpa da Disney? Sabe qual é o problema para a Disney? Uma criança chorando. Não importa que foi ela que derrubou o sorvete. A mãe ficou brava porque pagou $10 no sorvete. A criança está chorando, caiu na roupa, sujou. E a mãe tá lá, eu te falei. Gente, criar felicidade para todas as pessoas, por toda a parte. Como é que a criança está chorando? Criou-se um processo. Quanto custa um sorvete para a Disney a mais? Quanto custa fazer a pessoa feliz? Então, se eu sou uma colaboradora e eu passei e vi alguns têm um voucher já na mão para entregar para a pessoa, falando, olha, não tem problema, você vai ali no carrinho, você troca, pega outro sorvete. A pessoa nem, né? Nossa, mas me deu. Eu não tinha, por exemplo, esses vouchers, mas eu carregava vários pins, aqueles broches aqui numa coisinha como essa, que era para o pessoal trocar. E eu tinha liberdade, por exemplo, de ver uma cena dessa, me abaixar para falar com a criança, porque a gente sempre fala no mesmo nível, e contar a maior história. Eu adorava fazer isso. Que, nossa, mas você tá chorando, mas o Mickey falou pra mim que você ia vir aqui. Olha aqui o que ele mandou. Aí eu tirava um broche meu, que eu ia ter que prestar contas desse broche depois no final do dia. Mas se eu falei pro meu gerente que era porque a criança tava chorando, beleza, não tem discussão. Então eu já contava a maior história para reparar aquela situação. Então, recuperação imediata do serviço.
com uma coisa simples, a criança já dispersa, porque quando você tira o foco daquilo, já muda, até esquecer o sorvete. Alguns com uma ferramenta, outros com outra. Então, os colaboradores de vocês têm que ter isso aqui como um mantra. Não fica discutindo de quem é a culpa, pelo amor de Deus. Resolve. Se impacta na experiência do seu cliente, resolve. Depois você melhora o processo. Depois você vê de quem foi a culpa. Vê se precisa de alguma sanção, alguma coisa. Muda uma cláusula no contrato que não estava tão clara. Põe aquela informação na proposta também, para que o próximo cliente saiba daquele fato. Põe na testa em luzes brilhantes. Mas resolve. Então, isso aqui é muito importante para a excelência no serviço. E aí, é uma homenagem que eu quero fazer para a nossa querida Salete, que coloca tudo isso em prática, que ela já me falou que a Disney é uma inspiração para ela, e olha como são as coisas. Eu tinha pensado nessa frase, e por coincidência, quando ela me mandou algumas fotos do escritório dela, está escrito na parede do seu escritório, não é? Então, assim, você vê que traduz realmente. Então, gente, a excelência, ela não é um feito, ela é um hábito. É aquilo que a gente faz o tempo todo. Essa mentalidade, ela tem que estar presente. Não vai dar para fazer tudo. Faz aos poucos. Mas tenha isso com você, da importância de cada detalhe, da importância do que você, mesmo que você não esteja entregando dessa forma, tenha em mente, desenhe lá a cultura. Tenha em mente o que você quer e aí caminha naquela direção. Então, olha só que legal que é essa cliente do Fortaleza Business. Ela comemora o tempo de contrato dos clientes, ela faz um bolinho. Toda última sexta-feira do mês a gente tem um Best Friday, cada vez com algo diferente, com uma salada de fruta, com sorvete, com café com pão de queijo, tudo controladinho para não repetir. Olha que máximo! E aí o segredo, viu? Essas coisas repercutem na rede social, tá? Sabe aquele negócio que a gente fica impulsionando lá, pondo dinheiro? Em vez de você impulsionar, faz um negócio legal pro teu cliente que ele vai postar de graça. Te marcar, não é? E vai pensar que no concorrente não tem isso. Então ele até esquece do concorrente. Datas comemorativas. Olha isso, gente, esse ovinho de Páscoa aqui, essa caixinha. Quem fez, Salete? Você encomendou. A mãe de uma menina que trabalhava com a gente, ela era artesã, hoje ela não faz mais coisas, mas ela pega a caixinha de ovo, pinta e tudo. Aí tem aquele das toalhinhas formando o coelhinho também. Sensacional. Você vê que é de uma delicadeza assim. E aí, o must, o dia do cliente. Cada ano temático. Então, um ano o cliente é rei, tem poltrona, tem coroa, tem tudo lá, tem tapete vermelho. No outro ano é a calçada da fama. Aí detalhe, tá? Essa estrela tem o nome de cada um dos clientes dela. Então ela me mandou umas fotos do cliente batendo uma foto assim com a estrela dele mostrando. Esse ano ela usou as eleições. Então elegeram lá o melhor cliente. Agora detalhe, tinha para o homem e a mulher. Separado. Foi com cota, então. Com cota. Então, eu estou realmente mostrando para vocês que muitos de nós ou já fazem um pedaço disso que eu falei, ou já fazem muito disso que eu falei, que é o caso da Salete, e a gente tem que tirar da cabeça que isso é caro. Porque nem sempre é caro. Se não dá para fazer do jeito caro, faz de um jeito mais barato. Vai funcionar do mesmo jeito. O que importa é que você vai estar olhando para o cliente. As pessoas, mais uma vez, elas estão no centro da situação, elas querem ser enxergadas. E quando a gente fala de pessoas, o mais importante é que todo colaborador lá no nosso escritório saiba da importância que ele tem para a entrega desse serviço excelente. A nossa copeira, a nossa pessoa de limpeza, ela é tão importante. Ela é tão importante. Ela pode fazer uma diferença absurda. A minha copeira fala mais com os clientes do que eu. Tá certo? Então, assim, ela escuta coisas que eu não escuto. Se ela tem a consciência da importância da presença dela ali, tudo pode ser diferente. E cada uma das meninas
Muitas vezes elas estão na recepção, trabalhando. Ah, você é recepcionista? Não, você é tantas coisas. Elas fazem tantas coisas. As pessoas têm que estar cientes disso. E aí eu vou contar uma historinha para vocês. A gente tinha uma família hospedada no Hotel Disney. E a camareira, ela também não tem esse contato com as pessoas. Normalmente ela vai limpar quando as pessoas não estão. E aí ela entrou no quarto, todo revirado. Normalmente tem a poltrona, mas a poltrona vira lá depósito de roupa, né? E ela tava com um pouco mais de tempo, o hotel não tava tão lotado. Ela deu uma arrumada assim no quarto, deu uma geral. Ela resolveu brincar um pouquinho. Ela pegou um ursinho puff, que tava meio jogado lá de cabeça para baixo. Colocou o ursinho puff sentado na cama de frente para a TV. Ligou a TV. Pegou um suquinho assim da criança que estava ali por perto, espetou o canudinho, pôs na mão do ursinho puff e ficou parecendo que era tipo Toy Story, sabe? Que as pessoas saem, eles tomam vida ali, dominam. Então, na hora que aquela família chegou, abriu a porta, a TV estava ligada. Olha, ela tá gastando luz, tá, gente? A eficiência tá por último, o espetáculo vem primeiro. A TV ligada, o ursinho puff ali, com o suquinho. A criança falou, não, aqui realmente a magia acontece. Não é de brincar. Mamãe, o puff tá tomando suquinho. Tá vendo? Falei pra você que esse suquinho era bom. O puff toma. Olha a situação que ela criou. E aí, ela não viu o sorriso dessa criança. Mas os pais, com certeza, escreveram uma carta de elogio. E vocês podem ter certeza absoluta de que isso foi super colocado em evidência entre as demais camareiras. Todas as reuniões que a gente tinha, eles contavam pra gente sobre algum magical moment. Isso é o que eles pediam. Pensem como vocês podem criar momentos mágicos para as pessoas, com ideias simples. É um ursinho que estava jogado, que eu pus na frente da TV. É só criativo, mas você está com o coração naquilo que você está fazendo. E aí fica mais simples de criar. Você está pensando naquela criança que está hospedada ali. E aí só fica uma coisa. Eu não estou dizendo que as nossas copeiras e faxineiras têm que arrumar os papéis dos clientes, pelo amor de Deus, porque isso daí dá confusão. Mas a gente pode empoderá-las para que elas criem pequenos momentos agradáveis, e não só elas, todos. Todos nós temos que ter a consciência de que a gente pode fazer diferença, fugir muitas vezes do que está o processo lá, transcender isso para poder, de fato, encantar o nosso cliente. E aí, tinha uma interrogação, agora tem um ponto de exclamação, porque eu quero que vocês pensem que é sim possível a gente aplicar aos poucos, como eu falei, todos esses conceitos. Se eu dissesse para vocês escolherem um deles para começar, eu diria, comecem pelas pessoas. São elas que vão ajudar vocês a transformar o cenário, ou valorizar o cenário que vocês já têm. Eu tenho gente que pinta a minha parede, como eu falei, faz quadro, porque é um comprometimento tão grande que a pessoa quer ver a sala mais bonita. Então, a gente está sem grana, não tem problema, eu faço. Quando a gente chega nesse nível de engajamento, é uma coisa assim que o peito enche. Então, comecem pelas pessoas. Devagarinho, tenham o foco que a gente consegue. O Disney dizia que ele gosta do impossível, porque lá a concorrência é menor. Então, vamos lá, rumo ao impossível, para deixar a nossa concorrência assim, ó, bem pequenininha. Obrigada, gente. Se alguém quiser me contar um case ou fazer alguma pergunta. Tem outro mesmo. Para falar sobre a copeira. Como lá no Fortaleza Business a gente não tem muito assim, o autosserviço, né? Como nos espaços co-work. Então a gente tem muito serviço de copa, né? De cafezinho na sala, com bandejinha, com paninho, aquelas coisas todas. Então, o que a gente pensou para que o café, o cliente tivesse o café sempre no mesmo padrão que ele gosta, tá? Então foi criado um prontuário do café.
Então, porque se a copeira sai de férias, né, se ela está doente, quem vai substituir, abre a portinha lá do armário, tem lá, fulano de tal, café com 2 gotinhas, fulano de tal, café sem açúcar, café com açúcar. Então, assim, nossa copeira, ela é uma figura importantíssima na nossa estrutura. Ela tem 10 anos de surto, ela tem 10 anos que está com a gente, certo? Nesse último dia do cliente, que foi a eleição, eu resolvi colocar todo mundo também. O cliente podia votar na gente também, né? E a gente votar no cliente. Então foi para todo mundo. Eu não recebi nenhum voto, tá? Mas a copeira quase que ela chega como vice, viu? Tá vendo? E muitas vezes a gente não está enxergando essa pessoa. E principalmente, ela não está se enxergando. Porque às vezes a gente enxerga, mas não fala para ela. Porque a minha copeira, ela faz limpeza, serviço de copa, né, de café, ela faz serviço externo de banco, ela dá apoio, o suporte a eventos, ela também é uma das escaladas, e eu recebo muitos elogios dela, muito. Você nos inspira, Salete. Obrigada. Eu queria contar uma experiência que eu tive na Disney, que foi a questão de estacionamento. Quando um cliente chega na Disney, primeiro que a gente acha que o cliente é rei e tem que fazer tudo para ele. Não, você tem que doutriná-lo um pouco. Tá? Então, quando você chega em Disney, você não para o carro aonde você quer. Você começa a parar na primeira vaga, vai até o final, fecha ali, começa de cá e lá. Por que isso? No final do dia, todo mundo cansado, você não lembra onde está seu carro. São 5.000 carros no estacionamento. E o cenário é todo igual. Todo igual. É tudo repetido, igual. Mas aí tem algumas características, que não é número na fila, é um personagem. Então, às vezes, a criança guarda o personagem que está lá, mas às vezes. E eu, um belo dia, eu esqueci de lembrar onde que eu ia colocar o carro. E eles pararam, o senhor está com problema? Eu falei, eu não sei onde está o carro. É isso. Imagina quantas Já vezes isso sabem. acontece. Eu falei, não preocupa não, que horas que o senhor chegou? Deve ter sido volta de 8h30. Ok, o carro do senhor deve estar aqui na segunda fila. Entra aqui na van que nós vamos passar aqui. Na época, todos os carros que você alugava nos Estados Unidos eram brancos. Então, o estacionamento estava todo branco. Ele falou, o carro do senhor é branco, né? Eu falei, é. Vai olhando o alarme que vai ajudar. Pip, olha o carro aqui na frente. Então, isso, quando o cliente da gente está no escritório, qual que é a percepção que ele vai sair do escritório? Porque quando ele está entrando, ele tem uma. Disney é a expectativa do sonho. Você está exausto na hora que você está indo E quando embora. sair, vai ser pesadelo? Você sabe quem que criou essa solução? Não. Funcionário. Linha de frente. A gente que escuta, a gente hoje não escuta, é a linha de frente que percebe, e assim, não é culpa da Disney que você esqueceu, não. Mas virou um problema para ela. Claro. Então, estamos numa solução. E o segundo caso é o da questão de comunicação. Né? Na inauguração da Disney de Tóquio, o que aconteceu? O parque tem que estar impecável. Ok. Qual que é o padrão americano de limpeza? É um. Qual que é o padrão americano do japonês? É outro. Para gravar, ela contratou a melhor empresa de Tóquio, que era especialista em limpeza de hospital. A casa mal assombrada ficou sem poeira e sem teia de aranha. 2 dias antes da inauguração. E é verdade. Essa você pode usar aí na área de comunicação. Mas é a personalização que a gente falou. Exato. Funciona em todo lugar. Você tem um outro cliente com outra cultura que vai enxergar diferente. Agora, como que eles iriam abrir, 48 horas depois, abrir o parque com uma casa mal assombrada que não assombra nada? Estava tudo limpo, impecável, espelho transparente, brilhando. Né? É isso aí. Olha, obrigado, Aline, mais uma vez aí pela sua presença, pela sua colaboração. Sensacional esse modelo, né, de qualidade. Tem muita coisa aqui que eu gostaria até de comentar, mas o nosso tempo está estourado. Tá todo mundo. E a gente teria mais 1 hora para ficar falando de coisas que a gente